E a partir daqui, os senhores viverão uma jornada de vitória que vai levar vocês a vencer todas as montanhas da vida de vocês. Use a sua força para clamar, para orar, para vencer as suas guerras. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso Foxcast, o 39 desse ano de 2026. Para nós é uma alegria poder estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação dos céus aqui para todos nós. Hoje nós vamos falar de um movimento que tem despertado, alinhado, transformado a vida de muitos homens pelo Brasil e pelo mundo afora. Um assunto atualizadíssimo, necessário e profundamente espiritual. Nós vamos falar sobre identidade, propósito e também homens levantados por Deus para viver aquilo que foram criados para ser realmente, ou seja, os legendários, né? Muitos falam que isso não é de Deus, que isso... enfim, nós queremos saber realmente a origem disso. Nós estamos aqui com um convidado muito especial para responder as nossas perguntas e também esclarecer tudo sobre esse movimento que Deus estabeleceu aqui no Brasil e no mundo. Mas antes eu quero agradecer a Deus e também aos nossos patrocinadores. A Visão Transporte, muito obrigado, Vilso e Lúcia. A MC Transporte, muito obrigado, a Da Luz. Marcos Construtora, da cidade de Marabá. A família Aranet Telecom, muito obrigado, Rafael, sua esposa, sua mãe. Dr. Jairo, que é formado em Medicina Integrativa, que é um dos meus médicos, e eu louvo a Deus pela vida desse homem, que tem realmente mudado a vida de muita gente. A Hiperfarma, na pessoa do Daniel e da Poliana, que tem uma farmácia em cada grupo Campelo, né? em cada supermercado Campelo. Muito obrigado, Daniel, por também investir em nossas vidas. A Renovar Recapagem, onde você precisa fazer a recapagem do seu trator, do seu caminhão, do seu carro, leve ali no Vasterli, que ele vai te receber muito bem e vai renovar os seus pneus aí. E a melhor lanchonete da cidade, a lanchonete Votuca, espalhada entre 5 lojas dentro de Araguaína. Então o Rodrigo Damas e a Elê estão assim voando com essa lanchonete. Eu louvo a Deus por essa lanchonete que também tem ajudado esse programa. E também eu quero agradecer ao Paulinho Motos, a sua esposa Valéria, por também estar investindo nas nossas vidas, fazendo com que essas histórias venham à tona aqui para todo mundo. E também ao Império Tratores, Carlos e Luciana Lene. Eu não esqueço de falar que vocês são exemplo de superação, tá? Porque ver uma empresa de mais de 2, 3 milhões sendo queimada a noite inteira, e eu tive com você, lado a lado com você, e eu sei o que é isso. E você se reinventou, se renasceu, e hoje você é proprietário da empresa e está aí, nos patrocinando. E eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, né? E agora o Foxcast tem o patrocínio da Favorito Tecnologia, criadora do ITCD Fácil, o sistema que automatiza e simplifica o cálculo do imposto sobre heranças e doações. Rápido, preciso e totalmente online. É só você acessar www.itcdfácil.com.br e descubra como calcular o ITCD. Agora ficou muito mais fácil. Agora, deixando aqui os agradecimentos, os patrocinadores, eu quero fazer a apresentação do nosso convidado. Eu recebo hoje aqui, nos nossos estúdios, o meu amigo, meu pastor, meu apóstolo, Fabrício Martins, apóstolo e líder da igreja do Ministério Nova Chance, aqui em Araguaína, casado com a apóstola Adriane, pai da Eduarda, de 16 anos, e Benjamin, de 4 anos. Olha só que coisa linda, né? Graduado em História pela Universidade Federal do Tocantins, lidera com muita maestria a Igreja Nova Chance há 9 anos aqui em Araguaína, recebeu em 2024 o título de cidadão araguainense pela Câmara Municipal de Araguaína, é fundador do Instituto Compaixão Real, olha só que coisa linda, com forte atuação social no nosso estado do Tocantins. E também ele é diretor do movimento Legendários em Araguaína. Apóstolo Fabrício Martins, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. É uma alegria, é uma honra receber você aqui.
Aproveito para comentar nossos telespectadores, nossos ouvintes. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. Esse momento muito especial aqui, promovido pelo meu amigo, apóstolo Amilson. Já estamos aí há 9 anos caminhando aqui em Araguaína e sempre tivemos assim uma parceria, uma amizade, um companheirismo, momentos de alegria, de conversa. Verdade. É sempre um companheiro em horas amigas e eu louvo a Deus pela sua vida e por essa ferramenta, que é uma ferramenta de evangelismo. Quando nós testemunhamos, nós glorificamos a Deus e nós edificamos a vida das pessoas. Então, estou aqui também para testemunhar. Tudo isso que está acontecendo conosco é fruto de oração, de resposta de Deus, e essa ferramenta poderosa chamada Legendários veio muito através disso também, de uma busca por algo que pudesse realmente impactar a vida dos homens. Então estou aqui também para testemunhar. Deus tem sido bom conosco. Eu acho maravilhosa a forma como Deus trabalha com a gente, né? As nossas emoções, as nossas motivações. E os Legendários vieram para compor. E Deus entrega nas mãos certas, né? Ele escolhe as pessoas certas para cumprir o seu propósito. Eu tenho lhe observado e tenho visto o seu trabalho, sua dinâmica, a sua forma de conduzir. Ali, chegar aqui, começar do zero, né, pastorear pessoas, não é fácil, né? Ainda mais para quem ainda não é da cidade, não é conhecido, vem de fora, se estabelece. Mas você tem conseguido o êxito, Fabrício. Na verdade, eu gostaria de te perguntar, como você chegou em Araguaína? Quando você chegou em Araguaína? O que te trouxe para essa cidade? E você já conhecia isso aqui? Você ama a nossa cidade? Como é que eu extraio isso do seu coração hoje? Hoje eu sou um araguainense documentado, né? Eu falo que esse título de cidadão araguainense, para mim, fez muito sentido, porque eu queria realmente me sentir parte dessa cidade. Agora em janeiro está fazendo 9 anos aqui liderando a igreja, então a nossa vinda para cá em 2017 é fruto de um chamado, já uma vocação antiga. Eu já tinha tempo que Deus tinha falado no nosso coração, que nós íamos pastorear a igreja, mas lá em Palmas eu servia na igreja, cuidava, ministrava, liderava ministério, mas a minha dedicação era as lojas que eu administrava de um grupo de empresas. Cheguei a administrar 8 lojas, então tinha uma dedicação com o ministério, mas também uma dedicação com essas empresas. E foi num determinado momento, depois de 7 anos trabalhando nesse grupo, que eu pedi para sair, para entrar no ramo de imóveis de alto padrão, e estava entrando ali, o mercado estava muito aquecido, o pessoal me chamava já há muito tempo. Depois de 7 anos trabalhando ali nas lojas, falei, não, chegou uma hora de mudar um pouco de ramo. E aí eu peço para sair da empresa. Depois desse período de trabalho, eu chego e falo com o meu pastor na igreja, no domingo, que eu pedi para sair. Ele falou assim, não fecha nada agora, senta comigo na terça-feira. Na terça eu sento com ele, minha esposa perguntando o que era, que iria acontecer. Eu falei assim, isso deve ser negócio, uma oportunidade de mercado, a gente está entrando nessa área de imóveis agora. E eu falei, fica tranquilo. Ela falou assim, não é ministério não, né? Eu falei assim, olha, bebê, eu acho que não, vamos sentar para conversar com ele. E quando nós sentamos, ele falou que já estava há 6 meses orando por nós. Nossa. E que tinha esse envio para Araguaína e que nós éramos as pessoas desse propósito de oração. E que quando eu falei que pedi conta, estava mudando de ramo, né? Ali ele foi o sinal para falar, não, então é realmente Deus confirmando e vocês vão para Araguaína. E aí a gente fez aquele 360, mudamos tudo, né? De repente a gente ia lá recém-formada em fisioterapia, com algumas oportunidades de mercado, eu entrando eu estava na melhor fase profissional, né? Um mercado em ascensão, uma carteira grande de clientes ali. E a gente, então, larga tudo isso, né? Renuncia tudo isso, só tem casa própria em Palmas, a gente estava bem posicionado em Palmas. Então a gente renuncia tudo isso para vir para Araguaína, uma cidade que eu já tinha passado uma vez. Aqui a gente estava prospectando uma loja aqui, e ali foi o meu contato com Araguaína, né? Mas muito, muito breve. Então não ouvia falar muito bem de Araguaína, o pessoal às vezes falava, aquela comparação Palmas-Araguaína, e o pessoal falava que não era muito legal aqui.
Então a gente veio assim com a certeza do chamado, mas com o coração apertado, como acho que quase todos, porque não conhecia, né, onde de fato a gente estava entrando. E aí viemos para cá, começamos com um grupo pequeno, a gente quase 30 pessoas, 20 e poucas pessoas, e graças a Deus, depois de 9 anos aí, o Senhor já nos honrou de várias formas, nos deu muitos frutos, somos apaixonados por essa cidade, muito felizes, muitos amigos, né, que se tornaram família. A igreja se torna uma grande família para nós, nos sentimos parte dessa cidade, né? Pode ter certeza disso que hoje nossas raízes estão aqui, né? Meu filho nasceu aqui, né, Benjamin, a gente veio com a Eduarda pequenininha, Benjamin nasceu aqui, araguainense aí de nascimento. Então essa araguaína é maravilhosa demais, eu sou daqui mesmo, eu sei, e as pessoas que bebem dessa água aqui, eu te contar, viu? É difícil sair, né? Essa araguaína é abençoada. Mas meu amigo, meu querido, é o seguinte, surgiu esse movimento, Legendários, né? Então muitos comentários surgiram, como isso começou, a forma com que isso começou, muitos julgamentos, né? Eu resolvi te convidar para justamente derrubar essas barreiras e trazer à tona a veracidade, né, desse movimento. Então, para quem está ouvindo e assistindo agora e ainda não conhece, o que é realmente o Legendário e na sua essência? Qual é o propósito espiritual desse movimento? Fala para nós. É interessante, né, começar por essa questão dos comentários. O Legendário não é um programa novo, não é uma ferramenta nova. O Legendário já tem 10 anos, completou 10 anos agora. Ele nasce na Guatemala em 2015, e ali com 109 homens, o pastor Shepe, que era inclusive da igreja do pastor Cash Luna, acho que na época, então reuniram ali alguns amigos e fizeram esse desafio. Começou com um desafio, chamava REC na época. REC? Que era reto extremo de caráter, né? Reto é desafio. Sim. Ali no espanhol. Então era um desafio extremo de caráter, justamente para poder ter essa ferramenta, esse encontro para homens, né? esse desafio para homens, para estimular os homens. Então começa com 109 homens, 10 anos atrás. Hoje nós estamos com 175 mil homens em 22 países e em crescimento. Uau. Então, assim, não tem como não ver Deus nisso, né, em tudo que aconteceu. Fora os testemunhos, tudo que acontece. Então, o Legendários não é novo, tem uma longa história. E no Brasil também não é tão novo assim, porque no Brasil ele surge em 2018. 2018? Nós estamos entrando em 2026, então 2018... ali em Balneário Camboriú, a Igreja Embaixada envia uma equipe, o pastor Ricardo Bernardes, discípulo lá do apóstolo Abude, eles vão na Guatemala e passam a conhecer ali então, e tem a experiência do Legendários lá e voltam ao Brasil, então e começa ali, Balneário Camboriú, Santa Catarina, com a Trek Vale Europeu. E ali eles começam com alguns homens e o movimento vai crescendo, então depois Curitiba, Minas, o sul do Brasil em si, isso já é conhecido há bastante tempo. Mais pelo sul. Então até então não existiam os comentários, existiu muito tempo, ninguém falava. Sim. Né? Por que se fez tanto comentário? Porque o movimento ficou famoso, né? Muitas personalidades conhecidas a nível global, a nível de Brasil principalmente, participando, e aí é natural que as pessoas, que isso ganhe as páginas das redes sociais, os boletins aí, e se surjam conversas de todos as motivações. Mas o Legendário está aí há muito tempo, transformando... Eu vejo que isso foi até de Deus, né? Isso é interessante. É uma estratégia divina. É interessante como Deus trabalha com essas formas de informação, né? Muitas vezes as pessoas estão falando, mas tem alguém, peraí, deixa eu conhecer mais esse Legendário, e de repente está agora parando para nos ouvir, está sendo de alguma forma já abençoado. Então essa fama, isso é muito recente por causa das personalidades, pessoas famosas participaram, né? Thiago Nigro, Pablo Marçal, então, as pessoas que dão muita audiência, falar do movimento que está ligado a essas pessoas, dá muita audiência, então as pessoas falam mesmo. Mas na essência, o Legendários ele é mais um propósito que Deus colocou no coração de homens de Deus, de pastores, é uma ferramenta que a igreja, né, pode utilizar. A gente fala da igreja porque normalmente ele é promovido pela igreja, né, mas hoje participam do Legendários pessoas de todas
as classes sociais, pessoas que são de vários grupos. Agora, o Legendário é um movimento cristão, né? E para continuar ativo no movimento, você precisa professar valores cristãos e se adequar a algumas exigências que a gente vai fazer da caminhada de fé. Isso para você estar servindo, para você estar crescendo no movimento, liderando, coordenando. Agora, participar do desafio, como acho que a maioria dos desafios, um desafio de trilha ou encontros dentro da igreja, qualquer pessoa pode participar. Fabrício, eu pergunto assim porque muitas pessoas, inclusive eu já até no início, a gente fala mesmo, não, isso começou com os coaches, que existe uma aversão na igreja evangélica com relação aos coaches, né? Então assim, e na realidade você está colocando que nasceu dentro da igreja, entre pastores. Coração de um pastor. Né? O coração de um pastor dentro da igreja, pela vontade de investir nos homens, a questão do caráter. E quando começou lá na Guatemala, porque a gente vê hoje que o Legendário hoje tem uma organização muito prima, é um processo, tem cursos, enfim, tem todo um processo organizado. Essa organização começou de lá ou ela vem se aperfeiçoando? Ele começa bem organizado até, né, no sentido de divisão de tarefas, divisão de equipes. Agora, à medida que o movimento vai crescendo, você precisa criar ferramentas para se conectar com as pessoas, para estruturar o movimento, para que outros lugares possam então desenvolver também o seu trabalho. Mas o mais interessante é que como que o movimento permanece uniforme. Hoje nós temos pistas no Japão, na Itália, né, aqui na América Latina, Argentina, Paraguai, aí você tem várias regiões do Brasil, você tem nos Estados Unidos, e a essência é a mesma, os projetos que são desenvolvidos, a estrutura dos tops, né, que são os eventos, os desafios que são feitos é a mesma coisa. Então você vai ver lá no Japão acontecendo a mesma coisa que acontece aqui em Araguaína. Isso que é interessante o movimento, né? Como que 22 países, 175 mil homens se movimentando e as coisas estão acontecendo da mesma forma. Isso foi, lógico, um poder criativo que Deus deu a todos que lideram o movimento, que participam, né, da gestão do movimento, para que essa uniformidade pudesse ser mantida, pudesse ser organizada. Então a estrutura ela tem que estar a serviço do movimento, não o movimento a serviço da estrutura, né? Assim como a igreja, a estrutura da igreja tem que estar a serviço da igreja, não a igreja a serviço da estrutura. À medida que a igreja cresce, ela precisa começar a ter uma escala, né? Quando você começa, no início, quando eu tinha 30 pessoas na igreja, você não precisava muito de escala, porque normalmente todo mundo do culto está servindo. Mas depois que a igreja cresce, você precisa começar a separar as equipes, você precisa de escala, você precisa otimizar alguns processos. O Legendários, na verdade, ele se utiliza das mesmas ferramentas que a igreja utiliza, né? A essência é a mesma. Então, a questão dos coaches, falar uma coisa interessante, eu acho que essa é uma preocupação, né? É um estigma atual. A maioria dos pastores, e aí eu falo a partir de mim também, a gente tem uma preocupação, às vezes, de algumas ferramentas da neurociência, alguns métodos que ganharam fama recentemente e adentraram, inclusive até as igrejas mesmo, a gente fica um pouco preocupado com isso. Mas o Legendário é muito antes disso, né? O Legendário nasce muito antes disso. Pelo contrário, eu acho que muitos empresários perceberam no Legendário uma forma de desenvolver as suas vidas, de se reencontrar ali. Nós temos empresários que às vezes chegaram lá vivendo processos de falência, desanimados, e aí de repente ali tem uma experiência com Deus e voltam, se reerguem novamente. Então eu acho que a procura foi ao contrário, né? Eu acho que a gente ofereceu aí para todos os profissionais das diversas áreas, seja as áreas que trabalham com nessa área mais de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, mas também outras áreas. Participam do Legendário pessoas de todas as classes sociais e pessoas de todos os nichos. Você vai ver gente de tudo enquanto é jeito. Vai ver, é muito comum isso. Antes de eu entrar assim no âmago das perguntas, eu quero primeiro fazer com que esse novelo de dúvidas seja resolvido aqui. Porque muitas pessoas perguntam, nas rodas de conversa, muitos julgam, muitos falam, e eu particularmente, eu não tenho problema nenhum com ferramenta alguma
pela qual essa ferramenta vá ganhar vidas para Jesus. Porque o papel da igreja é ganhar vidas para Jesus, é transformar vidas, né? Para o reino, né? Então, seja qual for a ferramenta que leve essa proposta, eu não tenho nada contra, de forma alguma. Tudo que é para edificar o reino, eu aprovo. Só que as pessoas comentam, as pessoas falam, porque uma das coisas que chamou a atenção foi o valor da inscrição, entendeu? Queria que você falasse um pouco sobre o porquê desse valor e justificasse, explicasse o valor desse, porque a igreja em si, ela só está acostumada a fazer eventos com valores irrisórios, pequenos, entendeu? E eu acredito que está na hora da gente começar a mudar esse cenário, fazer coisas com excelência mesmo, para impactar realmente e fazer com que as pessoas tenham gosto, desejo realmente de conhecer Deus, né, na sua essência. Então, primeiramente, fala um pouco sobre essa questão dessa parte financeira do Legendário. Eu digo que eu tenho propriedade para falar desse assunto porque eu coordeno Legendários, mas eu sou líder de uma igreja. Sim. Então, como que a gente faz na igreja eventos de baixo custo? A gente tem algumas ferramentas para isso. Ou nós vamos usar dízimos e ofertas para custear o evento, o que na maioria das vezes é muito difícil, você sabe disso. É difícil você fazer uma conferência gratuita. A gente faz, mas às vezes você sacrifica para fazer uma conferência gratuita, porque a gente sabe o custo que é fazer uma conferência gratuita. Você vai fazer um encontro, né? Você faz um subsídio de parte desse valor ali para poder custear o encontro, para que ele não fique tão caro. Então você faz isso com dízimos e ofertas. Ok, Legendário não tem dízimo e oferta. Esse primeiro ponto, a igreja tem dízimo e oferta, Legendário não tem dízimo e oferta, porque Legendário não é uma igreja. Isso. Legendário é um movimento e uma ferramenta. Segunda forma que nós utilizamos para poder subsidiar eventos na igreja, para que eles sejam mais baratos, é oferecendo patrocínios, né? Às vezes de empresas da igreja, de pessoas que estão conosco, ou levantar ofertas para isso, né? Então são patrocinadores que muitas vezes estão dentro da própria igreja, empresários. A gente costuma fazer isso e ali às vezes divulga o nome da empresa, isso é comum nas igrejas, né? A Legendário também não faz isso, a Legendário não oferece painel de patrocínio, né? Não tem essa... Legendário não lidar com oferta como a igreja lidar, né? A igreja tem autoridade para lidar com ofertas, com dízimos. O Legendário não é uma igreja, né? Então o Legendário ele não vai chegar numa pessoa oferecendo um painel de patrocínio, dificilmente vai fazer isso. Não é o propósito do movimento, né? A outra forma que a igreja faz muitas vezes ali é simplificando as programações. Então você poderia fazer uma grande conferência, faz uma conferência mais simples. Você poderia fazer um encontro, você poderia oferecer algo muito legal. Aí você simplifica. Você simplifica na alimentação, você simplifica no dormitório, você simplifica na estrutura que você vai utilizar para que isso se torne de baixo custo. Ok. Normalmente, quando a igreja ela quer oferecer algo melhor, ou ela vai criar uma inscrição um pouquinho mais cara. Por exemplo, você quer ter ali um evento... encontro de casais. Encontro de casais, num hotel bom, né, com uma cama, né, boa, com um bom buffet, para passar uma noite. Aí você vai lá e faz lá R$1.200 o casal. Certo. Sai R$600 para cada para passar uma noite. Por quê? Porque você está oferecendo algo melhor, com mais estrutura. Se nós pegarmos o Legendário, então ele não tem dízimos de ofertas, ele não trabalha com patrocínio. Então qual que é a única receita que o Legendário tem para gerir todo o movimento, toda a organização do movimento? A inscrição. Então a inscrição ela tem que contemplar a estrutura do movimento. Então você vai para um desafio numa região que é distante de onde você está, então você tem que ter um deslocamento em massa de um enorme grupo de pessoas para uma outra região que normalmente é locada ou cedida com contrapartida, a maioria das vezes locada, e são locações, né, em alguns lugares, locações caras, porque você loca uma fazenda, por exemplo, às vezes a pessoa tem que tirar o gado, às vezes a pessoa tem que ceder aquele espaço, não pode desenvolver nenhuma atividade, então você loca um espaço, ou loca uma área de clube, uma área de parque, né, faz uma contrapartida
ali para concessão daquele espaço, então você começa a ter novos custos, aí você tem toda a estrutura para que essas pessoas estejam 4 dias longe das suas casas, supridas e com um deslocamento razoável. Então, se a gente for fazer um paralelo, quando a gente vai para a praia com a família, né, vamos pegar uma programação que a gente conhece muito, que é Araguaína. Eu sempre uso essa comparação. Quando a gente vai para a praia com a família, você gosta de pescar, né? Não vou nem usar a pescaria, porque a pescaria hobby, ele fica um pouquinho mais caro. Uma praia com a família, que a gente vai ali com 3, 4, 5 pessoas. Quanto que a gente gasta para passar um dia na praia, né, na barraca? A gente fala, mas no Legendário dorme na barraca. Tá, quanto que a gente gasta para passar um dia, uma noite, com a família na praia? Você gasta gasolina para deslocamento, você dá manutenção no carro. Se der algum problema, você tem que estar preparado, quebrou alguma peça, alguma coisa, você tem que estar preparado. Você não vai deixar a família no meio do caminho. E aí você muitas vezes precisa comprar uma barraca nova, porque aquela quebrou, você precisa levar alimentação, você precisa providenciar estrutura para que na beira do rio ali você consiga... Então, o que você viu, você já gastou uns R$1.000, né? Nessa brincadeira, R$1.200. E já tá, isso um dia. Se você ficar 3 dias, você já vai gastando mais, já ficou mais barato que o Legendário, então já ficou mais caro que o Legendário. Então pensa, você está levando no de agosto nós levamos 400 homens. Uau. 400 homens para passar 4 dias, né? Sair na quinta-feira e voltar no domingo para uma região que, né, de um deslocamento razoável. Aí você tem um comboio de ônibus, você tem todo um planejamento por trás disso, você tem muitas vezes, dependendo do lugar, você tem que fazer transbordo com outro grupamento de ônibus, que você tem que colocar meses de antecedência. São várias circunstâncias que envolvem para que essa logística funcione. Tem algumas as despesas por trás, a gente não pode... São lugares escabrosos, né? Você está pegando essas pessoas e levando para um lugar inóspito e criando nesse raio uma estrutura para funcionar um evento, que é um desafio com 400 homens lá, 300, 400, 500, tem desafios com 1.000 homens, e que isso tem que funcionar ali. Tem que rolar direitinho. Então pensa você dentro de casa. Uma compra no supermercado resolve. Quando você sai de casa, que você não tem seu fogão, você não tem sua cama, você não tem seu ar-condicionado, você não tem sua geladeira, você não tem sua rede elétrica, você não tem sua água encanada. Quando você sai da zona de conforto, seu gasto triplica. Porque tudo tem que ser feito do zero. Se você precisar de uma tenda, você precisa deslocar essa tenda. Você precisa arrumar um caminhão para levar essa tenda. Você precisa locar essa tenda. Essa tenda não volta no mesmo dia, você tem que ficar com essa tenda lá. A diária não é uma diária, 2, é 3, né? Então assim, se você loca um som, a diária dele aqui você pega na igreja, vou fazer um evento na igreja, eu loquei um som, eu levo para a igreja e devolvo. No mato você fica com ele até o dia de você voltar, você não tem como ficar indo levando as coisas, você está no meio do mato. Então tudo é mais caro, tudo é mais oneroso. Aí pensa, aí quando você olha para tudo isso, você está pagando a inscrição ainda para a Global, para ela conseguir se estruturar, porque você tem pessoas que trabalham no financeiro, no administrativo, no call center, pessoas que trabalham no marketing, pessoas que trabalham na gestão, advogados e tudo. Toda essa estrutura do movimento, aí você tem que pagar para o movimento, para você registrar a pessoa. Então você paga lá a taxa para o movimento. E aí você vai... quando a pessoa termina, a gente entrega para ele o fardamento. Né? Então, assim, ainda tem um enxoval, ele já recebe fardamento. Então, ali você tira taxa, você tira plataforma de pagamento, você tira taxa de inscrição, você tira fardamento, e o que sobra é o que você vai realizar o evento. E ele tem que ser suficiente para realizar o evento. E assim, se um ônibus quebra, você tem que mandar outro. A pessoa não vai ficar no meio do caminho, né? Ou seja, toda a supervisão e todas as necessidades que surgiram no evento, elas são de responsabilidade de quem? Da organização do evento. Tem uma conta específica? Isso tudo é gerido, né?
essas organizações, elas são registradas pela Legendários Global. E tem uma prestação de contas. Ela tem uma prestação de conta interna dentro de cada organização, né? Como qualquer organização privada. Ela precisa andar dentro de uma linha de saúde financeira. Por quê? Para que ela consiga operar, ela precisa ter saúde financeira. Ela precisa ter boa gestão e boa administração. É uma organização privada. Agora, essa organização ela está conectada com um movimento que é global. E ela precisa ter o quê? Idoneidade, ela precisa ter seriedade, e ela precisa fomentar a igreja. A igreja precisa também, de alguma forma, fazer parte desse processo. E é por isso que a Legendários Global, quando ela reconhece uma sede como base do Legendários, uma igreja se torna cobertura espiritual para dar auxílio pastoral, para fomentar. É como a igreja, então, na realidade, tem um CGC, você submissa aquele CGC global, não é isso? E tem aquela cobertura espiritual também, né? É um movimento para-eclesiástico, né? Uhum. Ele não tem o propósito no sentido de missão e funcionamento que a igreja tem. Ele é uma ferramenta, é uma estrutura que foi levantada para dar suporte numa área que a igreja estava carente. A realidade é essa. Uhum. Aí, Amilson, assim, nós temos que concordar que a igreja tem, durante muito tempo, sempre teve dificuldade nos projetos que envolvem homens. Sim. Todo projeto que a gente faz com mulheres, as redes de mulheres, as conferências, elas crescem muito rápido, as mulheres se engajam muito rápido. Fabrício, é complicado. E com os homens você sabe que é mais difícil. Né? Aquela cena que a gente está acostumado a ver. A mulher na igreja, o homem em casa. Fabrício, a gente oferece lá, a gente aluga, a gente reserva uma chácara, a gente faz um churrasco com futebol e os homens ainda não vão. Tudo de graça. As mulheres não, elas se reúnem com muita facilidade. Entendeu? Elas fazem as dinâmicas, as reuniões com muita facilidade. Os homens é mais complicado mesmo. É isso que a gente vivencia na igreja. Então, assim, a ferramenta veio para suprir uma lacuna. Né? E se a gente quer usar essa ferramenta, a gente tem que comprar ela. Né? A gente tem que custear ela para que ela possa funcionar. Sim. Então, não tem como a gente ter na igreja um movimento tão de um impacto tão grande, uma estrutura tão grande, sem reconhecer o valor que esse movimento tem. Resumindo, você não consegue fazer um legendário de graça. Não. Se você tentar copiar, não vai dar certo. Porque a gente não consegue fazer coisas boas sem custo. A gente não consegue. Você não consegue fazer uma conferência boa na igreja se você não custear ela de alguma forma. Né? E aí, em resumo, a única forma que o legendário tem de custear isso é com as inscrições. As inscrições no Brasil giram em torno de R$1.500 a R$1.900. Então, eu faço esse tipo de pergunta. Eu, sinceramente, é um valor pequeno diante do que está por trás. Assim, a estrutura montada é interessante, assim, as pessoas, quando elas não... Essa pergunta, esse questionamento, normalmente faz quem não participa. Porque quem participa se voluntaria. O cara que participa, ele precisa do celular, aí ele fala assim, pega o meu. Meu celular custou 10 mil, pega o meu. Esse é o que participa. Então, geralmente, quando a pessoa participa, por quê? Porque ela tem dimensão do que está envolvido, de como funciona. Então, é difícil explicar para quem está de fora. Por quê? Porque a gente eu não posso aqui mostrar para as pessoas tudo que é o top. A pessoa, para conhecer o top, ela tem que fazer o top. Uhum. Né? Se eu mostrar o top aqui, aí a pessoa fala, já sei. Né? Perde o elemento surpresa, perde a curiosidade. Interessante que a pessoa tenha a sua experiência. Eu falar o que eu vivi lá e detalhar o que acontece, a pessoa vai falar, já sei, então perde a graça. Agora, quando a pessoa vai, que ela tem a experiência dela, okay. Né, então você não vê uma pessoa que participou do legendário criticando o legendário. Uhum.
né? Ou falando mal do Legendário. Quem que fala mal do Legendário? É quem não participou. Né? A pessoa participa, Claro. que a pessoa conhece, aí a pessoa fala assim, nossa, né? Aquela expressão, nossa, Até hoje, não quem fez imaginava. não criticou. Eu não acredito, porque você fala assim, nossa, eu não imaginava que isso era o Legendário. É bom, é até gostoso isso, né? Porque isso gera também uma curiosidade. Muita gente às vezes está assistindo e falando assim, não, eu preciso ir lá e conhecer isso. Isso é bom. Então é bom a gente olhar no final, a pessoa olhar e falar assim, meu Deus, né? É isso. É legal isso. Então, a Legendários hoje, amigos, que eu falo para você, se a gente fosse entrar no mérito de quando a igreja cobra R$ 300 para levar uma pessoa para o encontro com Deus, a gente ia entrar na mesma situação que o Legendários houve para falar sobre uma inscrição de R$ 1.500, R$ 1.900 para poder passar 4 dias lá. Não se paga a transformação de uma pessoa. Não se paga. Um homem vai para lá, passa 4 dias, né? 3 dias e meio, e ele volta e ele confessa pecados, ele se arrepende genuinamente, ele procura uma igreja, se torna um voluntário, ombreia ao lado de um pastor, e aí até na igreja católica, porque você tem cristãos que são da igreja católica e participam do Legendário, chega lá, eu tive exemplos aqui em Araguaína, a pessoa chegar no padre e falar assim, o que eu posso ajudar aqui na paróquia? O que eu posso fazer aqui? Como que eu posso servir aqui? Fabrício, isso não tem preço. Eu já ouvi muitos bons testemunhos de homens, né? Profundamente transformados após passarem pelos legendários, né? Então eu te pergunto, o que acontece nesse processo que gera uma mudança tão forte na identidade, no caráter, na vida espiritual desses homens? Então, a gente não pode falar da programação. Certo. Mas a gente pode falar da experiência. Isso. Né? A programação a gente deixa para a pessoa fazer o uau lá, né? Uau! Mas a experiência a gente pode falar. Porque a experiência é o testemunho. Então, quando nós levamos os homens para a montanha, o que a gente espera deles? Que eles sejam desafiados a encontrar, primeiro, o seu propósito original. Que a maioria dos homens perderam. Os homens perderam. Perdeu por causa de família desestruturada, perdeu por causa de ideologias, relacionamentos frustrados, dívidas principalmente, muitos homens com problemas financeiros. E nós oferecemos para eles lá uma possibilidade de se reencontrar com aquilo que eles foram chamados para ser por Deus, aquilo que Deus chamou cada um para ser. Então nós organizamos o desafio para que em algum momento ele encontre isso. A melhor versão dele. A sua melhor versão, mas a sua melhor versão é em Deus. Né? A sua melhor versão, aquela que você... Na verdade, a sua versão original. A sua melhor versão é a original. É aquela que você foi criado para ser, aquilo que Deus te chamou para ser. Então a gente oferece ali dentro da programação essa resposta, que cada um vai procurar individualmente. Ninguém vai ser forçado ali a encontrar essa resposta. Mas nós criamos um ambiente externo à rotina dele, por isso a montanha, por isso uma região isolada, um ambiente externo à rotina dele, fora da zona de conforto, para que ele encontre ali então essas respostas que muitos estão há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos procurando, outros se esqueceram por causa dos percalços do caminho, e que ele se reencontre ali. Essas respostas, elas são bíblicas, elas são baseadas na nossa experiência cristã, mas elas são colocadas de uma forma tão pedagógica, elas são colocadas de uma forma tão simples, que até o mais incauto dos homens e até o mais simples no conhecimento das coisas espirituais compreende. Então, recentemente nós tivemos uma pessoa que na inscrição pergunta lá, você faz parte de alguma religião? Eu sou ateu. E lá ele teve uma experiência com Deus. Ele falou, gente, como é que eu fiquei 40 anos sem experimentar isso?
E ele saiu de lá e falou, eu quero ir para a igreja, porque eu quero continuar vivendo isso. E está na igreja. Está na igreja até hoje. Né? Então a gente vê muito isso. A experiência de andar fora da minha zona de conforto, num ambiente distante ali da minha rotina, onde eu reservei para buscar uma experiência com Deus e para reencontrar algo que talvez eu perdi, ou que talvez eu nunca conheci, que é o meu propósito original. Então a experiência da montanha, ela possibilita isso. Então toda a estrutura, tudo que é pensado, a organização, é para que ao longo da trilha, porque aí é uma trilha, né? É um acampamento, é uma trilha, é um desafio, você tem ali etapas que você precisa conquistar. Alguns valores da masculinidade do homem, eles sejam ativados. Né? Aquele homem que é caçador, aquele homem desbravador, que ao mesmo tempo é protetor, que se supera, mas não deixa a família para trás, que carrega, que dá suporte, que provê quando é necessário. Dentro da experiência da montanha, a pedagogia da montanha vai nos ensinando coisas que são simples, mas que nós talvez ou não encontramos na nossa formação de homem ao longo da vida, por N motivos, de estrutura familiar e por aí vai, ou perdemos por causa dos traumas, das dificuldades, das lutas. Ou seja, ajuda os homens a se posicionarem. Ajuda o homem a se posicionar. Como um sacerdote. Como um sacerdote, como um pai de família, como um filho. Né? Então, esses valores são resgatados. E é uma experiência, porque você vai para um lugar andar com outros homens. A nossa transformação, o processo de aprendizado passa de compartilhar a nossa experiência com outros homens. O filho aprende com o pai, mas a maioria dos homens não teve a experiência de trilhar um caminho com o pai. Nós temos aí, de cada 10 homens, 8 têm feridas paternas profundas. Então, um percentual alto. Então, esses homens, eles estão na trilha. Paternidade. Eles estão na trilha compartilhando uma experiência com Deus, com outros homens, ao longo de uma jornada onde ele vai precisar voltar a coisas básicas da essência dele, né? Como proteção, provisão, promoção, superação. Então, isso vai instigando o homem a se reencontrar, vai reposicionando o homem no seu propósito original. Quando nós vemos, só para concluir, apóstolo, a caminhada que Abraão fez com Isaac na subida da montanha. Quantos homens tiveram a experiência que Isaac teve de subir a montanha com o pai e ouvir o pai falar, fica tranquilo, meu filho, que Deus proverá o cordeiro para o sacrifício? É demais isso. Quantos homens passaram por essa experiência? A grande maioria nunca passou por isso. Na montanha, a gente ouve muitas vezes um homem que está do lado da gente falar assim, fica tranquilo, Deus vai te dar força para você terminar esse desafio. Continua orando, Deus vai responder a tua oração até o final dessa jornada. Continua firme, porque o Senhor vai te ajudar a carregar esse fardo. Essa experiência a maioria daqueles homens não tiveram. E os que tiveram, muitas vezes se esqueceram ao longo do caminho. Nós temos vários pastores que participam do Legendário, vários grandes empresários que têm 1.000, 2.000 funcionários. Nós temos líderes, conferencistas, nós temos pessoas que trabalham com liderança há muito tempo, mas que em algum momento se desconectaram com essa trilha da vida, com essa caminhada masculina. E que são reativados nesse propósito. E isso essa experiência é muito marcante. Você não multiplica um projeto desse tamanho em mais de 20 países se a experiência não fosse realmente resgatadora. Quando nós somos resgatados ali na montanha, aquilo mexe com a gente. E aí eu falo pela minha experiência. Fui para a montanha em agosto do ano passado. E mesmo na jornada de líder, na jornada ministerial, tudo aquilo para mim foi surpresa.
Tudo aquilo para mim foi novo. Quando eu esperava que algumas... A gente está tão acostumado com essa rotina de igreja, de encontros, de conferências, que a gente já está esperando o que vai acontecer. E as coisas aconteciam diferente. Eu era surpreendido. E a cada surpresa, Deus falava algo comigo. Por quê? Porque Ele estava me tirando do controle e assumindo o controle o tempo todo ali. E eu me submetendo ao processo, mas me colocando cada vez mais na dependência. E eu lembro de um momento que eu ia subir a montanha e eu não tinha mais força. As minhas pernas travaram, não tinha. E o pessoal que estava comigo falando, vamos, eu era capitão da família, e estava com a bandeira, e o pessoal, vamos, capitão, vamos. Eu falei, cara, eu não consigo mais, está doendo demais, eu não tenho força para continuar caminhando ali. E aí eu orei, falei, Senhor, o Senhor deu força para tanta gente na Bíblia. O Senhor fortaleceu fisicamente tantos homens. Me fortalece para me terminar essa caminhada. Na hora, eu fui tomado por uma unção. Uma força me revestiu, uma força espiritual. O Espírito Santo veio. As minhas pernas se firmaram. Eu comecei a andar. Eu passei o guia que estava guiando a gente. Eu passei, fui subindo. Quando eu vi, eu parei lá em cima. Falei, gente, o que foi isso? Isso foi Deus. Eu comecei a testemunhar para o pessoal que Deus tinha movido a minha força física naquele momento. Então, são experiências de renovação. Isso. Tão simples, tão simples. Mas aquele ambiente, ele foi preparado para aquilo. Amém. Esse é o grande mistério da montanha, né? Apóstolo, a Araguaína, né? Nós já vamos aqui para um ano de legendário? Nós oficializamos a nossa pista dia 8 de março. Então nós fizemos o primeiro top. O top é Trek Outdoor de Potencial, que é o nome do principal desafio do Legendários hoje. Hoje ele tem inclusive programação para casais, também para filhos. Hoje aqui em Araguaína a gente tem o top, que é o principal evento do Legendário. Nós fizemos o primeiro top dia 15 de maio. Maio, né? Então mês de maio a gente vai completar um ano de top. Então nós vamos realizar um top comemorativo, um top especial de um ano, no mês de maio. Então, em breve aí a gente deve soltar aí Quem sabe, é nesse que eu vou, né? Eu acho que é nesse. O bispo Rinaldo, líder da igreja Impactados lá em Goiânia, chamaram ele faz tempo, ele lidera umas 11 igrejas lá em Goiânia. Rinaldo é aquele jovem? Aquele jovem. E ele é usado por Deus em milagres? Muito famoso. Ele veio aqui quando era menino, na nossa prega igreja. na igreja do pastor Carlito lá de vez em quando. Ele deu uma entrevista esses dias aí, uma fala dele, falou, rapaz, me chamaram tanto, achei que eu não precisava ir nisso aí, vi todo mundo indo, até que me convenceram aí, foi bom demais, eu devia ter ido mesmo. Então, de repente, vai ser o testemunho do Amilson aí, né? Nosso apóstolo. Mas assim, querido. desde que o Legendário chegou em Araguaína, oficialmente, né, o que você já consegue perceber de impacto nos casamentos, na paternidade, você começou a falar aí das famílias, até na sociedade. As pessoas gostam de histórias, né? Eu estava vindo para cá agora, eu recebi uma ligação de um casal que tem pouco tempo que eu declarei, profetizei na vida dela que ela ia ficar grávida e que eles estavam em possibilidade de ficar grávida, e ela acabou de mandar uma mensagem chorando que estava grávida. Não existe algo mais realizador do que isso para nós como pastores que trabalhamos, que somos destravadores de destinos, né? Você como um homem de Deus, um coordenador, um pastor de vidas, que impacto você já percebeu nesse período curto que é Araguaína, por exemplo, de homens, famílias sendo transformadas? Você começou a falar ali, mas tem uma história, tem algo que te marcou, que tipo assim, cara, valeu a pena ter entrado nisso, valeu a pena. Se eu fosse escolher uma história, talvez eu poderia não estar dando o valor às outras. Porque se a gente leva 200 homens, são 200 histórias, são 200 testemunhos. É incrível a capacidade que o Legendários tem de levar as pessoas a testemunharem processos tão profundos de transformação. Nós temos tem pessoas na igreja amigos, tem pessoas em outros lugares.
Então, cada história conta de uma forma muito profunda ali para a sua comunidade, para a sua família, para os seus amigos, uma realidade de transformação muito forte. Eu tenho as nossas, aquelas que a gente conhece do nosso dia a dia, e essas eu posso falar com mais propriedade. E nós temos também aquelas que a gente, às vezes, as pessoas permitem que nós gravemos e a gente divulga na nossa página, normalmente histórias assim muito impactantes que as pessoas viveram ali na montanha. Mas o legal é ver a história após a montanha, né? Eu acho que é muito sobre isso. E a história após a montanha, como a gente mantém contato com muitos legendários que passaram pelo top, nós temos um evento de oração mensal. Na primeira segunda-feira do mês, nós reunimos eles todos os legendários, para orar pelas suas famílias, pelas cidades. 5h30 da manhã na Via Lago, a gente reúne toda a manada ali. E ali às vezes tem um testemunho, a gente conversa. Tem um grupo que às vezes a gente se relaciona ali também. E a gente ouve o que está acontecendo. O que a gente ouve é pessoas mudando, pessoas postando vídeo que largaram os vícios, são pessoas restaurando casamentos, renovando votos, ou homens que assim, o cara registra o carro, mas não registra a esposa, né? Não casa. E a gente vê muita foto deles casando depois, muda o trato com o filho, pessoas às vezes abrindo mão de algumas agendas de trabalho para ter mais tempo para a família, pessoas... Teve um legendário recentemente que falou eu mudei minha rotina de trabalho para ter mais tempo para a família, outros passando a estar na igreja. Mas tem um caso recente que me chamou muita atenção. Uma mãe lutava com um filho desde os 13, 14 anos contra as drogas. Era um problema de vício ali, de crack. E acho que a tia mandou uma mensagem para mim perguntando, olha, eu posso levar, ele tem vício, pode participar do Legendário? Eu falei, pode participar do Legendário. Ele pode ir sim. Ela, não, então eu vou fazer a inscrição dele e tudo. E aí ele foi, a gente estava observando lá ele na trilha, ele foi o capitão da família dele. Uau. Ali do grupo que ele estava junto, e ele testemunhando, e a gente sempre observando, e ele sai, procura a mãe. A família já tinha lutado muito tempo para tentar, às vezes, ele ir para uma casa de recuperação, alguma coisa assim, ele nunca tinha ido, e ele procura a família. Primeira coisa, ele vai para a igreja, leva a mãe para a igreja, depois ele chega na família e fala assim, olha, eu vou me internar, porque eu quero ser livre do vício, eu quero mudar de vida. E hoje está internado, acho que já tem uns 3, 4 meses. Recentemente ele esteve lá na igreja e voltou de novo agora, e está aí sem usar droga, né? Está lá no seu processo de recuperação, a família está muito feliz com isso. Então esse foi um dos casos recentes muito impactantes. Nós tivemos um outro recente, nós tivemos uma pessoa que tinha... acho que um histórico de passagem pelo crime, tinha acho que algumas pendências na justiça, e acho que foi convidado para participar do Legendários, participou do desafio. Quando sai do desafio, chega em Palmas. Ele chega, reflete e fala, não posso continuar assim. Uau. Foi na delegacia e se entregou. Falou, eu quero pagar meus crimes, eu quero ser diferente. Ele falou, eu participei do Legendários e eu não quero mais ser o mesmo. Se eu devo alguma coisa, eu tenho que pagar. E se entregou para a polícia. A repórter que faz a matéria, ela não fala o nome Legendários, mas ela coloca, participou de um encontro de um movimento religioso e se entregou. Mas ele foi um dos que participaram conosco agora, em novembro. Né? Ele saiu no domingo, acho que na segunda ou na terça-feira ele se entrega. Então, assim, são coisas muito marcantes que não se faz se não realmente tivesse reencontrado ou encontrado com Deus ali. E essa experiência tem que ser profunda. É impossível. São milagres. Não ser impactado. São milagres. Por isso que eu falo que se eu priorizar uma experiência, talvez eu vou estar diminuindo o valor das outras, mas são milagres. Mas está vendo a pessoa entrar e no meio do caminho ela fala, eu quero experimentar isso. Por que eu passei 40 anos da minha vida sem viver isso? As pessoas, o médico que está acostumado com a ciência, chegar lá e falar assim, eu preciso depender mais de Deus. Pessoas voltando o coração para Deus. No de agosto, nós tivemos homens no meio da trilha, puxando a camisa do Legendário, falando assim, como é que eu faço para aceitar Jesus? No sol quente, no meio da trilha, o cara chegava e falava assim, para aí só um minutinho, como é que eu faço para aceitar Jesus? O que é isso? Eu nunca vi isso na minha história de igreja.
Eu nunca vi uma coisa tão espontânea e tão orgânica. Então, na sua visão, o que acontecer. diferencia um homem comum de um homem legendário, segundo o coração de Deus? A diferença de um homem comum para um legendário, ele não passou pelo desafio da montanha. O desafio da montanha para nós, o top, ele marca. Quando nós lembramos do top, nós nos emocionamos. O top, ele é espiritual. Ele é um divisor de águas na vida dos homens. Quando nós lembramos, quando a gente passa pelo top e depois a gente se encontra para ir para um churrasco, para tomar um café, a gente fica falando das coisas simples que a gente viveu lá. Passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, passa 2 anos, a gente está falando do top. A gente está falando das experiências que a gente viveu, que foram tão simples, mas que mexeram tão profundamente com a gente. Fala que um homem, ele não tem como ele desfazer o que a montanha fez nele. Ele pode escolher outro caminho, Anderson. Porque cada pessoa, ela é livre para escolher o seu caminho. A pessoa pode sair de lá e falar assim, eu não quero mais isso na minha vida, não quero mudar de vida, eu quero ser pior do que eu era. Cada um faz a escolha que quer. Mas ele não tem como desfazer, ele não tem como apagar o que ele viveu na montanha. Ele não tem como tirar isso da história dele. Mais cedo ou mais tarde, Deus sempre vai soprar o mesmo sopro que soprou na montanha. Deus sempre vai falar com o mesmo sussurro que sussurrou na montanha. Então, é muito fácil lembrar da experiência que nós tivemos na montanha quando você está, às vezes, andando de carro, olhando para uma paisagem. Deus começa a ministrar o seu coração. Então, muitos legendários que estão ouvindo eu falar agora vão entender muito bem o que é isso. Então, a diferença de um homem para um legendário é só a montanha. A montanha, ela já diz muito. Então, eu falo o seguinte, independente de usar a farda laranja, de ser um legendário, busque a experiência da montanha. Busque a experiência da montanha. E fale com as suas próprias palavras. Você pode olhar para a farda laranja, mas daqui a um tempo ela pode desbotar, ela pode ficar... Por falar nisso, fala um pouco sobre essa farda, essa camisa, essas logos, os bonés. A farda pode perder a cor, mas a montanha nunca vai perder a essência, né? Esses dias eu vi uma pessoa com a camisa igualzinho, um movimento que eles criaram, camisa laranja. Ah, é? Laranja, verde limão. Eu vi também. Verde limão. Aí o pastor criou bem igualzinho, tudinho. E aí eu colocou assim, falando, não, esse aí é o legendário que não amadureceu ainda, né? Mas é bênção, e Deus tem vários projetos, e são projetos para edificar mesmo. Essa é a farda laranja do Legendários, e aí onde você vê um laranjinha, você já associa o Legendário. Mas a farda, ela para nós, ela normalmente ela é usada em momentos onde são momentos mais que nós consideramos nobres, momentos de honra, momentos de convocação da manada, momentos oficiais, e a farda que nós utilizamos no top. Durante os 4 dias, nós utilizamos ali o nosso fardamento no top. Tem também o boné que faz parte... Só essa camisa ou tem outra? Não, aí você tem a reserva, né? Tem, né? Reserva. Mas é tudo desse jeito. O modelo é o mesmo, esse é o nosso fardamento. Então ali tem uma convocação oficial, tem uma reunião, tem o servir na montanha, a gente usa o fardamento para que a gente seja identificado ali. O que a farda representa para nós? A experiência da montanha. Por quê? Essa farda você não pode comprar ela se você não for um legendário. Okay. Então a única forma, no top você ganha essa farda, né? Você conquista ela ao final do top. Então depois que todos conquistaram o top ali, a gente entrega a farda e depois entrega também o boné. Cada top tem a sua logo? Isso, no caso... Se você participar de um top lá na Guatemala, você vai receber vai receber um patch. Os patches, eles vêm com o número do top e eles vêm com a data também que o top foi realizado. Então, na manga direita a gente coloca os patches de lugares onde a gente serviu como voluntário. E na manga direita nós colocamos o patch que nós fomos pela primeira vez. Então aqui o meu... Você vai ver, tá aqui, top 730, Trek Vale Europeu, né, Santa Catarina e Balneário Camboriú. Okay. Esse foi o que eu subi. Aqui são os que eu servi. Então você tem aqui, a Guaína, você tem a Imperatriz, você tem Palmas, né, você tem Brasília. Nossa, você tá cheio já, hein?
Não, mas tem homens que têm muito mais, né? Eu não tenho tempo para estar em tantos tops assim, não. Tem homem que vai 2 por mês. Meu Deus. Inclusive a gente fala até para não ser assim, porque o cara tem que servir na igreja. Na comunidade de fé dele, você está servindo. E a família também. E a família, né? Então a gente nem recomenda. Legal. O boné também faz parte do fardamento, a gente ganha, né? Esse boné é conquistado também. Ele vem com um número. Esse 71225 é o meu número. Esse é uma sequência global. 71225. Hoje já está nos 175 mil e tantos aí já. Ok. É uma sequência global. Nós temos, por exemplo, o Pioneiro Brasil, que é o pastor Ricardo Bernardes, é o 4500. O pastor Shep, que é o fundador, é o 03. Uau! Porque o 01 é Jesus Cristo, né? É dele. Quando ele voltar, a gente entrega. Né? E o 02 é o do pastor dele, que ele deixou reservado do pastor dele. O dia que o pastor dele quisesse usar, Pastor do pastor Shep. Então ele honrou primeiro Jesus, depois o pastor dele, e ele ficou com 03. Fabrício, e o grito? Para frente. Tem um significado, não tem? É o lema. O lema, né? O lema é como um grito de guerra, né? Para trazer unidade, para trazer ali convicção, para nos lembrar do propósito. Né? Então ele é um chamado à essência nossa, né? Ali tem um momento que a gente fala: você está a serviço de quem? Está a serviço de quem? Jesus. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar a vida pelos nossos amigos. Pensa, você sair da sua empresa, da sua casa, do seu conforto, ir para uma montanha, passar 4 dias servindo pessoas que você não conhece. Esse é dar a vida pelos nossos amigos. Tem gente ali realmente dando a vida pelos seus amigos. Porque não é fácil você servir, tem um desafio ali. Sim. Não vou entrar em detalhes, mas é uma jornada fora da sua zona de conforto. O cara larga a empresa dele lá em Brasília, em São Paulo, Palmas, em Belém, tira 4, 5 dias, quando tem que vir muitas vezes, às vezes fica 7 dias, 6, 7 dias fora, vem para cá, vai para lá, serve, dá tudo que tem e volta para casa, para que um homem seja transformado lá. Isso a gente declara no lema: dar a vida pelos nossos amigos. Uau. E aí o AU, né? Quando a gente fala o AU, que é o A, H e U, que é um acrônimo. A, H e U. É um acrônimo. A de amor, H de honra e U de unidade. Você nunca vai ter honra se não tiver amor. Para que a honra exista, precisa haver amor. Porque o amor te leva a reconhecer o valor dos outros. Na montanha, uma das coisas que a gente aprende é reconhecer o valor de quem está do lado. Porque ninguém vence sozinho na montanha. Ninguém anda sozinho lá. Família não deixa a família. Família não abandona a família, não deixa ninguém para trás. Muitas vezes a sua vida, em alguns momentos, depende de quem está do seu lado. Então, para ter honra, precisa ter amor. Por que a gente não tem muita honra hoje? Porque o amor de muitos se esfriou. As pessoas preferem destruir as pessoas do que honrar as pessoas. Você está aqui me honrando, porque tem amor no seu coração. E eu tenho o privilégio de poder te honrar, porque eu creio que o Senhor colocou esse amor, não só por você, mas pelo seu ministério também. E aí isso nos leva a honrar. E a unidade. Aí entra que quando você tem amor, você honra. E quando você honra, você consegue andar em unidade. Você não consegue ter unidade sem honra. Você não tem unidade sem honra na igreja, você não tem unidade sem honra numa empresa, você não tem unidade sem honra num grupo social. A honra, ela é um princípio, ela é um valor que nos coloca em condições de andarmos respeitando uns aos outros e reconhecendo o valor de cada um dentro de um grupo, inclusive quando há hierarquia, quando alguém lidera, quando alguém coordena, quando a honra, ela é ao mesmo tempo para submissão, mas também para reconhecimento, porque é através da honra que eu reconheço o valor de um testemunho de alguém simples que foi lá e testemunhou, é através da honra que eu reconheço o valor de alguém que serviu comigo, que trilhou a montanha comigo. Então, quando você tem amor, você tem honra. Quando você tem honra, você tem unidade. Então, amor, honra, unidade. Esse é o AU, não é um acrônimo que a gente cria, mas é uma forma de lembrar sempre. Então, a gente sempre está lembrando do amor, honra, unidade por causa do AU. Que coisa legal. Se não tivesse o AU,
não tivesse o AU, já, dificilmente já teria esquecido. Mas o tempo todo a gente está lembrando. Amor, honra e unidade. E lembrar desses valores nos dá uma possibilidade de revivê-los, né, o tempo todo. Ô, meu apóstolo Fabrício, que conversa necessária, né, cara? Profunda e edificante. Eu passaria o tempo todo aqui te ouvindo. Você fala muito bem. Eu quero te agradecer por compartilhar sua visão, sua experiência, por tudo que você tem feito pelo reino, o reino de Deus, por essa cidade, por essa região, por Araguaína, né, pelas famílias, por essa geração de homens que está sendo despertada. Eu louvo a Deus. Como eu te falei, eu não tenho problemas nenhum em relação a ferramentas de edificação e crescimento. Eu já sou um pastor que há 39 anos eu venho trabalhando na obra aqui nessa cidade. Então eu já vi muita coisa, conheço muitas ferramentas, mas eu nunca entro numa reunião para dizer assim, eu não vou receber nada aqui. Mesmo que seja aquela reunião de oração, aquela reunião no lar, na casa, na empresa de alguém, eu aprendo alguma coisa. O segredo que eu tenho, não é o segredo, é a forma com que eu tenho encontrado para mim é essa humildade e essa simplicidade de aprender. Seja simples como as pombas e prudente como a serpente, né? E louva a Deus. E a igreja, porque tudo é pela igreja. E mesmo assim a igreja ainda não consegue fazer 100%. Até Jesus, que treinou 12, um deu problema, um deu BO. Até Jesus. Você vê. Então, o interessante, amigos, de apóstolo, de ferramentas como essa, é que eles nos ajudam, mesmo que seja por um tempo, tá? Eu não professo aqui que seja eterno, né? Não é isso. E até acredito na longevidade do legendário. Sim. Eu acho que ainda vai transformar muitas vidas ao longo de muitos anos. Mas lógico que o projeto eterno, e o projeto principal nossa igreja, eu falo assim, eu não entraria numa seara como essa se a igreja não fosse beneficiada. Então, assim, quando nós encerramos ali o domingo, a gente fala uma mensagem para aqueles homens. Existe igreja sem legendários, mas não existe um legendário sem igreja. Você quer andar como legendário? Procure um pastor, procure um padre que seja seu líder cristão, procure uma igreja bíblica que confesse a Cristo e siga Jesus no caminho, desfrutando do caminho. Então procure uma igreja, porque homem sozinho é presa fácil. Então, o que nós vemos? Que a pessoa sai no domingo e ele procura. Então, o convite que eu faço é para que as igrejas se preparem para receber essas pessoas. Eu faço, inclusive, um convite para você, que é líder, que é pastor. Prepare a sua igreja para receber esses homens. Quando uma mulher se converte, 15% das vezes, das famílias, vão para a igreja, os filhos e o marido. Quando um homem vive uma experiência como essa e ele vai para a igreja, a cada 10 homens, 9 levam a família para a igreja. Então, assim, é um estrago no inferno. Vocês estão ouvindo isso, né? É muito forte. O episódio forte. anterior, o pastor Sérgio, que é o presidente da DONEP, que também é uma outra ferramenta estratégica de evangelismo, falou exatamente isso, né? Então, essa responsabilidade de mudança está nas mãos de cada homem, né? E eu dou um recado para as mulheres. A nossa audiência, muitas vezes, a maioria é feminina. A gente experimenta isso aqui no podcast na nossa 70%. Na nossa página também. Mulher, se você quer dar uma oportunidade para o seu marido experimentar algo novo de Deus, insista com ele, apresente o legendário, convide ele para participar de um top. Certamente a sua família terá uma oportunidade de viver algo novo. Tem muitas... Sabe uma coisa que eu lembrei agora? No primeiro top nosso de maio, a gente sorteou um link de inscrição. Porque na época estava muito concorrido. A gente soltava 5 minutos, acabava. Não, menos disso.
E por causa dessa fama toda que ganhou. E aí a gente falou assim, ó, fala na live por que o seu marido tem que ir pro Legendários. Que a melhor frase, a gente vai dar o link para você ter o privilégio de fazer a primeira inscrição. Aí ela colocou assim, porque é a última oportunidade do meu casamento. Aí como é que não faz, né? Não tem como não ser ela, né? Não tem. Entramos em contato, falou assim, a primeira inscrição do seu marido. Na hora, ela fez a inscrição, eles fizeram. E sabe o que Deus fez? Restaurou esse casamento, estão firmes para a glória de Deus. Amém. Ô Fabrício, rapaz, receba nossa honra, meu irmão. Nosso respeito, nossa gratidão, tá? E não, em momento algum, desista. Deus entregou isso em suas mãos aqui. E Araguaína é privilegiada de tê-lo como líder desse movimento aqui. Eu parabenizo, eu reconheço, tá? Eu até hoje eu não fiz, não porque eu não concorde, mas porque não deu ainda. Sua agenda tá muito eu não tive condições, entendeu? Porque por que eu não crio animal de estimação? Eu me apego muito, entendeu? Eu crio muito amor. Eu sou uma pessoa muito sensível, então assim, eu posso me apaixonar. E aí, se eu me apaixonar, eu vou entrar nessa vibe. E a vibe hoje do ministério local do qual Deus me chamou é uma outra, entendeu? Eu estou vivendo os passos que Deus tem colocado para mim seguir. Deus tem te dado muitas boas ferramentas. Então, assim, avançamos, agora é o momento de permanecer, de dar uma organizada. Mas assim, eu tenho várias ovelhas que já fizeram Legendário, eles nunca ouviram de mim. Nunca vocês ouviram um áudio meu negativando alguém, entendeu? Porque eu acredito que a igreja tem que ter essa visão de, inclusive, pagar a inscrição para determinados homens participarem, né? Eu posso te dar um testemunho? Sim. Parte das inscrições que as pessoas da nossa igreja tiveram foram ofertadas. Tá vendo? Foram ofertadas pela igreja, foram ofertadas pelos irmãos. Nós temos uma grande oportunidade de evangelização. Sabe como que o evangelho, o Legendários, serviria mais ao evangelho? Se um empresário, que uma inscrição para ele é muitas vezes irrisória, chegou nos funcionários e falou, quem quer ir para o Legendário? Nós vamos ofertar. Olha aí. E assim vários empresários têm feito isso. Eu mesmo recebi proposta de oferta para pagar minha inscrição, mas eu declinei por conta realmente do tempo, por conta de questões até mesmo de saúde e de agenda. Mas vai acontecer. Ou aqui em Araguaína, em algum lugar, porque eu preciso fazer o Legendário, eu vou fazer, eu apoio, eu concordo, é uma ferramenta evangelística. As ovelhas que congregam comigo, que fizeram Legendário, pode ter certeza disso, tá? E aquelas que não fizeram, que tem alguma opinião contra, mude a sua opinião, porque é algo do céu, porque vai transformar vidas, entendeu? E a transformação depende de você. É o que eu ia falar naquela hora. Nem a igreja consegue transformar todo mundo que está ali congregando. Quanto mais a Donep, Legendários e outras entidades que trabalham com evangelismo. As mudanças vão acontecer quando você optar por ela, quando você decidir por ela. Eu acredito que é dessa forma, né? Então, Fabrício, meus parabéns, brigadão mesmo, cara. Eu quero deixar o microfone para suas considerações finais, despedir da nossa turma aí. É isso, para mim foi um privilégio estar aqui com um homem de Deus que tem servido a Araguaína, servido o reino, servido a cidade com tanta paixão como o apóstolo Amilson, a apóstola Meire e a sua igreja, que já tanto fez por essa cidade. Tem sido um canal de Deus, louva a Deus por esse podcast. E se você quiser conhecer mais sobre o Legendários aqui em Araguaína, siga também a nossa página no Instagram,
@legendariosaraguaína. Lá nós fazemos as postagens sobre os tops, sobre as inscrições, e aí você vai poder estar um pouquinho mais pertinho da gente também. E no mais, beijo no coração, obrigado por nos ouvir, por conhecer um pouco mais desse movimento que, para mim, há muitos anos orava por isso. Legendário, para mim, foi resposta de oração. E eu creio que pode ser para você também. coloca o endereço da sua igreja, quem quiser visitar. Quem quiser conhecer a nossa igreja, né? Conhecer o meu pastoreio, meu dia a dia com a minha família de fé, com os pastores que estão comigo, os líderes, com a nossa igreja, família, é a Igreja Nova Chance, fica ali ao lado da escola, fazer já até aqui uma propaganda, isso, né? Pode não, falar. Não é patrocinador não, mas eu vou abençoar os irmãos lá da Escola Intelectos. A gente fica ali na esquina na Avenida Neblina, bem na entrada do setor noroeste. Bem na entrada do setor noroeste, né? Saindo do centro para o noroeste, fica em frente ao Posto Tauan. Estamos ali já há 9 anos naquele endereço, então não tem muito segredo para encontrar. E o Instagram da igreja tem mais informações, @novachance.aux. Os domingos, que horas? Todos os domingos nós temos a nossa reunião de igreja às 18h30. Okay. Então, aí o convite para você. Vamos lá, receber uma palavra. Obrigadão, apóstolo. Eu sou Amilson, esse é o Foxcast e eu quero agora agradecer aos nossos patrocinadores que proporcionam mensagens como esta, né? Visão Transporte, MC Transportes, Marcos Construtor Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, Renovar Recapaz, a Lanchonete Votuca e agora Favaredo Tecnologia. Então, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Esse foi mais um episódio do Foxcast, um podcast que existe para gerar foco, propósito e alinhamento com o reino de Deus. E se esse conteúdo falou com você, compartilhe, envie para outros homens e continue caminhando conosco. Deus te abençoe, nos abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Fique na paz.